Bem-vindo ao canal Oliveira Lawyers. Hoje vamos falar sobre por que escolher um advogado brasileiro especializado em acidentes no ZELA. Obviamente, se você sofrer um acidente nos Estados Unidos, você precisará de um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos. Isso não necessariamente significa que você precise escolher um advogado americano que fale apenas inglês. Existem advogados brasileiros, advogados que são licenciados no Brasil e que também são licenciados nos Estados Unidos. Esse é o meu caso. Eu sou advogado licenciado no Brasil, me formei pela Universidade de São Paulo, estudei no Largo de São Francisco, passei o exame da ordem prestando as provas em São Paulo, depois fiz o meu mestrado na cidade de Dallas, no estado do Texas, e passei também na prova, no exame da ordem, né? Aqui nós falamos exame da barra, no exame do Texas. Então sou um advogado também licenciado nos Estados Unidos. E por isso, quando você escolhe um advogado brasileiro, é mais fácil a comunicação do ponto de vista cultural. Apenas para dar um exemplo de um dos pontos que normalmente vem à tona quando existem acidentes, é a questão da estética, principalmente quando a pessoa acidentada é mulher. O advogado americano ele vai ter uma visão limitada à parte funcional do seu cliente. As questões de estética, por exemplo, se houve um corte, se vai ser necessária uma cirurgia, e a mulher ou mesmo o homem não quer que aquela cirurgia fique feia, não é? Quem mora nos Estados Unidos já ouviu falar das operações de cesárea que são feitas nos Estados Unidos. Elas acabam com a barriga da mulher, não é? Eles fazem, parece que está cortando a barriga de um cavalo, não é? É assim que o pessoal fala. Eu estou mais compartilhando as opiniões de brasileiros que eu já ouvi, mas o ponto é, o advogado brasileiro, via de regra, consegue ter essas nuances culturais. O brasileiro tem uma percepção estética mais apurada do que o americano. Então, essas preocupações estéticas, normalmente o advogado que também tem a formação brasileira, o advogado brasileiro que também é advogado nos Estados Unidos, ele sempre vai ter na cabeça dele, porque faz parte da cultura dele, não é? Outras coisas, por exemplo, o brasileiro, via de regra, tem uma visão um pouco mais de curto prazo, então ele tem desejo, né, de que toda a situação relacionada ao acidente ela se resolva o mais rápido possível. Quando você tem um advogado que tem essa formação nos dois países, ele consegue tanto considerar o desejo do cliente, quanto também não permitir que esse anseio acabe trazendo problemas para o seu caso, e muitos outros aspectos que são de natureza cultural, que o advogado brasileiro licenciado nos Estados Unidos pode abordar com mais tato, com mais sabedoria do que um advogado que é simplesmente advogado americano. A comunicação, o segundo aspecto, a comunicação entre advogado e cliente é outra coisa bastante importante. Esses casos de acidentes normalmente não se resolvem do dia para a noite. Alguns casos levam meses para serem resolvidos, e casos mais sérios, no qual se infelizmente resulta num óbito, não é? A vítima acaba falecendo, ou a vítima acaba ficando com sequelas graves, a vítima fica paralítica. Esses casos normalmente eles podem levar até anos para se resolver, porque são casos cuja compensação atinge valores muito, muito, muito elevados, e obviamente as partes que representam a parte culpada, pode ser uma seguradora, pode ser o empregador daquela pessoa que causou o acidente. Essas partes obviamente vão resistir ao máximo para, seja protelar, para atrasar, né, o pagamento da compensação, ou para tentar cansar a vítima, para tentar cansar, se a vítima já faleceu, para tentar cansar a família da vítima.
Então, nessa hora, a comunicação do advogado, sabendo a linguagem, sabendo se comunicar com ou a vítima ou a família da vítima, isso, via de regra, traz um entendimento melhor para a família da vítima dessas realidades, e por essa comunicação mais efetiva, via de regra, consegue-se fazer as coisas no seu tempo correto, evitando decisões apressadas que acabem por trazer uma compensação muito inferior do que seria possível no caso de uma ação estratégica melhor entendida, melhor resolvida, melhor acordada entre o advogado e a vítima ou a família da vítima. Outro aspecto é a necessidade de depoimentos, tá? Os casos, sejam eles resolvidos por meio de acordo antes de uma decisão do juiz, ou sejam os casos que acabam realmente resultando em um litígio, em uma ação jurídica que corre numa corte, e sempre requer a necessidade de depoimentos. Tá? É feita uma investigação e, em algum momento, se a vítima sobreviveu, ou se a vítima não sobreviveu, pode ser necessário o depoimento dos familiares da vítima, ou de alguém que estava com a vítima no momento do acidente, e esses depoimentos eles vão ser feitos numa corte, eles vão ser feitos num mecanismo americano, ok? E mesmo que haja um tradutor naquele momento, a preparação daquela testemunha para o depoimento, quando ela é feita por um brasileiro, obviamente a testemunha vai estar melhor preparada quando ela consegue expressar as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas ansiedades em português, na sua linguagem nativa. E obviamente que o advogado vai poder fazer um papel melhor quando ele consegue se comunicar com a vítima ou com os familiares da vítima no idioma nativo daquela pessoa que vai dar o depoimento. A tradução, ela funciona, não é? Ela sempre tem um bom tradutor, né? A pessoa que faz a tradução, ele sempre acha um termo equivalente, mas a questão emocional, a questão da sensibilidade, ela se perde um pouco na tradução. Por isso, a importância nos testemunhos, nos depoimentos, de se ter um advogado que seja brasileiro licenciado nos Estados Unidos. Outro fator é a linguagem jurídica complexa. É óbvio que nós não queremos, nós não precisamos, não há necessidade que o nosso cliente entenda todo o juridiquês, toda a base legal que é trabalhada num caso de acidente nos Estados Unidos. Mas, quando se fala o mesmo idioma, quando se tem a mesma formação cultural, a mesma formação social, é muito mais fácil de nós explicarmos conceitos jurídicos complexos em uma linguagem mais simples. Quando um advogado americano vai tentar explicar esses conceitos para uma vítima brasileira ou para os familiares da vítima brasileira, normalmente o resultado é complicado, porque aí você tem a tradução e você ainda tem o fato desses termos jurídicos serem de fato complexos. A chance, a possibilidade da vítima ou dos familiares da vítima entenderem os elementos técnicos que impactam no caso, que impactam no tempo que o caso vai levar para ser resolvido, que impactam na compensação que vai ser dada através da ação jurídica, é muito mais fácil de se explicar, é muito mais fácil de se harmonizar, é muito mais fácil de se trabalhar quando as duas partes, quando o advogado e o seu cliente falam o mesmo idioma. E, por fim, uma coisa que parece que vai além da questão da tradução,
que vai além da parte cultural, é algo extremamente importante, do meu ponto de vista, para os meus clientes, que é a paz de espírito. Tá? Então, quando ocorre um acidente, a última coisa que a vítima vai ter, ou os familiares da vítima vai ter, é paz de espírito. É um momento de conturbação, é um momento inesperado, é um momento indesejado, por mais que a compensação venha, muitas vezes, não é? Quanto mais sério o acidente for, maior a compensação vai ser. Em muitos casos, a compensação realmente muda a vida da pessoa, porque não é raro, no caso de acidentes sérios, compensações de valores que jamais uma vítima brasileira ou a sua família iriam ver, né? Aquela compensação realmente é uma compensação que vai mudar a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas, mas ainda assim um acidente é algo que nós nunca desejaríamos para ninguém, nem para nós, nem para os próximos. Então, a questão do advogado ser brasileiro e conseguir se comunicar em português, conseguir estabelecer uma empatia com o seu cliente, entender a angústia, entender as dificuldades, os desafios que aquela vítima de acidente venha a passar, assim como seus familiares. No meu entendimento, essa harmonia é a principal vantagem de se ter um advogado brasileiro licenciado nos Estados Unidos trabalhando em seu caso. É a paz de espírito. A paz de espírito não tem preço. E é isso que um advogado brasileiro licenciado nos Estados Unidos pode, além de todos os outros fatores que eu falei, lhe trazer. Se você tem mais interesse sobre o tema, assista aos demais vídeos que nós gravamos sobre acidentes nos Estados Unidos, inscreva-se em o nosso canal, e se você tiver dúvidas gerais sobre o tema, que não sejam muito particulares do seu caso, fique à vontade para postar essas dúvidas como comentários nesse vídeo, que ocasionalmente visitamos as perguntas e, podendo respondê-las, nós respondemos as perguntas dos nossos visitantes. Obrigado por sua audiência.